o jovem que ansiava compreender os mistérios da vida. Havia um jovem, filho de um sábio, que ansiava por compreender os mistérios da vida. Um dia, seu pai lhe disse palavras que ecoariam para sempre em seu coração. Meu querido filho, se acolheres com humildade e escondendo em ti os meus ensinamentos, se teus ouvidos estiverem atentos à sabedoria e se teu coração buscar o entendimento, então, clamarás por conhecimento, e tua voz elevar-se-á em busca de inteligência. Movido por um ardente desejo de sabedoria, o jovem embarcou numa jornada incansável. Como quem busca um tesouro precioso, ele empenhou-se na busca pelo conhecimento, como se fosse prata rara ou tesouros ocultos. Seu coração se encheu de temor pelo Senhor, e Deus lhe revelou o verdadeiro significado da sabedoria e do entendimento. O Senhor, generoso e compassivo, apareceu com ele sua sabedoria. Dos lábios divinos emanavam conhecimento e discernimento. Para os retos, reservava a verdadeira sabedoria, tornando-se escudo para aqueles que trilham o caminho da sinceridade. Sob a proteção do Senhor, o jovem compreendeu as veredas do juízo, da justiça e da equidade. Quando a sabedoria penetrou em seu coração e o conhecimento tornou-se agradável à sua alma, o jovem sentiu-se revestido de bom siso e inteligência. Eles o protegiam e conservavam, afastando-se do caminho perverso e das más influências. Resistiu às tentações das veredas tortuosas nas quais muitos se perdiam, alegrando-se com a maldade e as perversidades. No entanto, havia um desafio que testaria sua retidão. A sedução da mulher estranha, cujas palavras doces acariciavam seus ouvidos. Mas ele se manteve firme, afastando-se do perigo, pois sabia que ela seguiria a ruína e esquecimento das alianças sagradas. Ao trilhar os caminhos dos bons e permanecer nas veredas dos justos, o jovem encontrou morada na terra da sabedoria. E assim como os retos habitam o mundo, ele prosperou na luz da integridade. Contudo, aqueles que seguiam caminhos ímpios e traiçoeiros seriam inexoravelmente afastados e exterminados da terra. O jovem compreendeu, então, que a busca pela sabedoria e a prática da retidão seria sua maior herança. Seu coração estava pleno de gratidão ao Pai sábio que o guiara, e sua alma resplandecia com o conhecimento que Deus lhe concedeu. Com olhos cheios de esperança, ele seguia seu caminho, pois sabia que, com a sabedoria e a verdadeira compreensão, seu espírito jamais se perderia nas sombras do desconhecido. À medida que o tempo passou, o jovem cresceu em conhecimento e maturidade. Cada passo em sua jornada era como uma pétala desabrochando na flor da sabedoria. Ele compartilhava as lições aprendidas com outros, espalhando a luz da verdade onde quer que fosse. Sua voz ecoava como um suave bálsamo nos corações daqueles que o ouviam, inspirando-os a buscarem também a fonte inesgotável de conhecimento divino. No entanto, o mundo ao seu redor não era apenas feito de caminhos iluminados. A escuridão ainda persistia, tentando seduzir os desavisados com suas artimanhas. Mas o jovem, agora um homem de convicções firmes, manteve-se inabalável em seu propósito. Como uma rocha sólida diante das ondas turbulentas do mar, ele permanece firme em sua integridade. Muitos o admiravam e buscavam sua orientação, mas ele sempre apontava para a verdadeira fonte de sua sabedoria. Ele não se vangloriava nem se engrandecia, pois sabia que tudo o que tinha vindo da graça divina. Cada vez que abria a boca para falar, era como se as palavras do próprio Senhor fluíssem por seus lábios, guiando e acalmando os corações aflitos. As adversidades também cruzaram seu caminho, testando sua fé e perseverança. Contudo, ele confiava no escudo do Senhor, sabendo que com ele ao seu lado, nada seria capaz de abalar a sua fé. As dificuldades foram superadas com coragem e fortaleza, e cada obstáculo vencido tornava-o mais forte e sábio. O jovem, agora transformado em um homem de sabedoria e compaixão, via sua vida como um presente precioso. Ele não se esqueceu das palavras de seu pai, que lhe ensinaram desde a tenra infância o valor da busca pela verdade e da prática da retidão. Cada vez que gravava os ensinamentos paternos, sentia uma profunda gratidão por ter tido a sorte de ter sido guiado por alguém tão sábio e amoroso. Sua escuta se ouviu, alcançando os lugares mais longínquos. Pessoas vêm de todas as partes para ouvi-lo falar e receber uma parcela da sabedoria que fluía de sua alma iluminada. Ele se tornou um farol de esperança no meio à escuridão, um exemplo vivo da transformação que ocorre quando se busca a verdade e se abraça a sabedoria divina. Assim, o jovem que um dia almejou conhecimento como tesouro escondido, tornou-se, ele próprio, um tesouro para a humanidade.
Seu legado perduraria além de sua própria existência, inspirando gerações futuras a buscarem a verdadeira sabedoria que emana do Criador. E assim, como a vida de uma estrela que brilha intensamente no céu antes de se despedir, sua jornada neste mundo se encerra, mas sua luz jamais se apagaria, pois havia tocado inúmeras vidas, guiando-as para o caminho da sabedoria e do entendimento. A história do jovem que se tornou um sábio foi contada por muitos e escrita nas páginas da eternidade. Sua memória continuaria a inspirar aqueles que buscavam a verdade, guiando-os pela senda da justiça e da retidão, até os confins dos tempos. Pois a verdadeira sabedoria, aquela que provém do Senhor, é como uma chama que nunca se extingue, e aqueles que a buscar jamais serão deixados nas sombras da obediência. E assim, como a vida de uma estrela que brilha intensamente no céu antes de se despedir, sua jornada neste mundo se encerra, mas sua luz jamais se apagaria, pois havia tocado inúmeras vidas, guiando-as para o caminho da sabedoria e do entendimento. A história do jovem que se tornou um sábio foi contada por muitos e escrita nas páginas da eternidade. Sua memória continuaria a inspirar aqueles que buscavam a verdade, guiando-os pela senda da justiça e da retidão, até os confins dos tempos. Pois a verdadeira sabedoria, aquela que provém do Senhor, é como uma chama que nunca se extingue, e aqueles que a buscar jamais serão deixados nas sombras da obediência. E assim, a história desse homem sábio perdurou através das eras, como um cântico de luz e sabedoria. Suas palavras foram registradas em escrituras sagradas, tornando-se um legado precioso para toda a humanidade. Aqueles que mergulharam nas páginas da sabedoria encontraram respostas para suas dúvidas mais profundas e alento para suas almas inquietas. Gerações se sucederam, e a chama da busca pelo conhecimento nunca se apagou. Os ensinamentos daquele homem permaneceram a ecoar como um guia para os corações aflitos, como um farol em meio à tempestade. A verdadeira sabedoria que flui do coração do Criador transcendia o tempo e o espaço, envolvendo vidas e tocando almas. Em aldeias distantes e cidades movimentadas, pessoas se reuniram para compartilhar suas histórias sobre como as palavras da sabedoria mudaram suas vidas. Cada narrativa era um tributo à jornada da alma, buscando iluminar-se na luz do entendimento. E assim, a semente da sabedoria-se pelos 4 cantos do mundo, florescendo em corações abertos para recebê-la. Os ensinamentos sagrados atravessavam as eras como um rio perene, alimentando a sede daqueles que ansiavam por compreender os mistérios da existência. E aquele homem sábio, cujo nome se tornara uma lenda, habitava agora o coração de cada buscador da verdade, pois a verdadeira sabedoria jamais se perde ou se esquece. Ao longo do tempo, outros sábios e mestres morreram, cada um confiante com sua luz para enriquecer o tecido da sabedoria humana. Mas a jornada daquele primeiro homem permanecia como um farol, iluminando a senda da retidão e do conhecimento. Em noites estreladas, quando o silêncio abraçava a terra, pessoas de todas as idades e culturas se reuniam para contemplar os ensinamentos sagrados. Sob o brilho do luar, as palavras do homem sábio dançavam como estrelas no céu, preenchendo os corações com paz e inspiração. E assim, a história desse homem extraordinariamente ganhou um lugar de destaque no coração de todos que trilhavam a jornada da busca pelo sentido da vida. A sabedoria que ele encontrou e encontrou com o mundo tornou-se uma bússola para os viajantes da existência, orientando-os em meio aos desafios e encorajando-os a permanecer fiéis à luz interior que brilha em cada ser humano. E assim, mesmo após séculos, as palavras daquele homem sábio ecoavam como um murmúrio suave no de cada ser humano, convidando-os a descobrirem o tesouro da sabedoria que repousava no íntimo de suas almas. A contínua jornada e a busca pelo conhecimento e compreensão perdura como um legado eterno para toda a humanidade. À medida que os séculos se seguiram, o legado da sabedoria do homem sábio tornou-se imortalizado nas mentes e corações das pessoas. Suas palavras transcendiam o tempo, ecoando como uma melodia atemporal, repleta de significado e propósito. As gerações futuras foram agraciadas com a herança deixada por aquele que um dia desbravara os caminhos da busca pelo conhecimento divino. Em escolas e centros de aprendizado, seus ensinamentos foram passados adiante, como uma tocha que iluminava os caminhos da mente e do espírito. Crianças curiosas, com olhos brilhantes, ouviram com encanto as histórias desse homem cuja sabedoria iluminava como um sol no céu de suas mentes em crescimento. Os anciãos, com cabelos prateados e sorrisos sábios,
Compartilhavam as lições aprendidas ao longo dos anos, enriquecidas pelas palavras do sábio ancestral. Em seus olhares, brilhava a gratidão por terem sido agraciados com esse tesouro de conhecimento que enriquecera suas vidas em cada passo da jornada. E quando as sombras da ameaçavam envolver a humanidade, os sábios invocavam a lembrança desse homem iluminado, inspirando a perseverança na busca pela verdade. Pois a sabedoria era como uma fortaleza invulnerável, capaz de resistir aos ventos da dúvida e do engano. E assim, através das eras, a história daquele homem sábio permanecia viva, alimentando a esperança dos desalentados e fortalecendo os corações que enfrentavam desafios. Seu nome se tornou símbolo de sabedoria, e sua figura ganhou contornos quase divinos, como um elo entre o humano e o divino. E não importava o avançar dos séculos, pois a chama da busca pelo conhecimento e da compreensão do mundo e de si mesmo continuou a arder. Os avanços da ciência e da tecnologia maravilhavam as mentes curiosas, mas a sabedoria da alma humana permanecia como uma bússola, guiando-os em meio às tempestades do progresso. Assim como o sol nascente banha o mundo em luz, o legado daquele homem sábio iluminava os corações, impulsionando a humanidade a abraçar sua jornada com coragem e compreensão. Os desafios e obstáculos tornam-se oportunidades de crescimento, e a vida ganha um significado mais profundo, imbuído de propósito e aprendizado constante. E quando o dia derradeiro chegou, marcando o fim da jornada terrena do homem sábio, sua partida foi como uma brisa suave, pois ele sabia que sua influência e sabedoria levaram-se tornado sementes, germinando em cada mente ávida por conhecimento. Seu legado não foi sepultado no túmulo, mas ergueu-se como uma constelação brilhante no firmamento do conhecimento humano. Sua sabedoria ecoava nos corações das pessoas, fazendo-as compreender que, assim como ele, a busca pelo entendimento é um caminho sem fim, cujas recompensas vão além do tempo e do espaço. E assim, a história desse homem sábio jamais foi esquecida. Ela se tornou parte do tecido da humanidade, impulsionando gerações futuras a perseguirem a verdade e abraçarem a jornada da vida com humildade e gratidão. Pois a sabedoria daquele homem transcendeu sua existência individual, tornando-se uma centelha eterna que continua a brilhar nos corações de todos que anseiam por conhecer os segredos do universo e do próprio ser.